Boa noite, pessoal! O mundo do trabalho mudou e agora? O que a gente vai fazer? Hoje a gente vai receber um convidado super especial, Guilherme Nunes. Mas na internet o pessoal não está mais conhecendo o seu Guilherme como Guilherme Nunes. Está conhecendo como Seu Pompo. Isso mesmo, o Seu Pompo, filho do Lucas, que viralizou no LinkedIn. Ele fez o Lucas uma postagem no seu próprio perfil profissional e a rede recepcionou essa postagem inspiracional. Ele falou um pouco sobre a história do pai dele, o seu Guilherme. E o seu Guilherme ele ficou durante 6 anos sem trabalhar. Isso mesmo, a maturidade chegou e com ela também veio o desligamento do local onde ele trabalhou por mais de 3 décadas. E depois desse episódio da foto, o que aconteceu com isso tudo? Viralizou na internet. Todo mundo começou a parabenizar o seu Guilherme, o seu Pompo, em relação ao fato dele se adaptar às novas tecnologias, às novas realidades que o mundo do trabalho está apresentando. O Lucas ele é redator freelancer, ele trabalha com isso com muito orgulho. Sugiro que depois vocês entrem no perfil do Lucas no LinkedIn, porque ele dá altas dicas sobre como você pode viver nesse mundo do trabalho que nós estamos, com autonomia e principalmente com a liberdade de trabalhar quando e onde você quiser. Pensando nisso, ele ofereceu ao pai a oportunidade de um job, de um trabalho, para que ele iniciasse a sua carreira como redator freelancer, já que o seu Guilherme escreve super bem. E vocês não imaginam. Ele, além de fechar um contrato durante um longo período com o cliente, ele também teve a oportunidade de se mostrar um excelente redator freelancer. E com isso ele chamou a atenção da internet. Só na postagem do seu Pompo, nós tivemos aí uma repercussão, gente, que vocês não imaginam. E aí eu conheci o Lucas, que já está conosco, então já vou chamar porque ele mesmo vai contar a história dele. E a gente vai conversando sobre isso. Muita atenção. O Lucas foi muito gentil, muito carinhoso comigo e respondeu a minha mensagem e aceitou aí esse convite. Olá, boa noite. Boa Boa noite, noite, Karina. seu Pompo. Oi. Boa noite, Lucas. Tudo bem? Boa noite, Sejam Karina. bem-vindos. Prazer estar aí com você, viu? Obrigado. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Super bem. Ah, que bom. Olha, primeiro eu quero parabenizar vocês, porque essa história que está rodando a rede já virou uma corrente do bem, é uma história inspiracional. Eu que trabalho como pesquisadora em qualidade de vida no trabalho, fiz de vocês um excelente exemplo para outras pessoas, não só com relação ao mercado 40 mais, 50 mais, 60 mais, também pelo fato da questão do reinventar-se. Por isso que eu coloquei o nome da nossa chamada de reorganizando a nossa rota, né? Porque quando a gente precisa se adaptar, a gente reorganiza a rota. E você, Lucas, fez isso de uma forma brilhante. Mas vou combinar, hein? O seu Pompo virou a estrela da internet. Conta um pouco a história de como isso tudo aconteceu. Sejam bem-vindos ao Mundo do Trabalho Mudou e Agora. Boa noite para todo mundo que está entrando. Boa noite. Boa noite, Karina. Boa noite ao pessoal que está aí na live. Bom, aquela postagem ela foi feita sem a menor pretensão, né? Eu estava um dia na academia e o meu pai, que está aí há poucos meses nessa carreira de redator freelancer, né? Depois que ele perdeu o emprego, ficou, acho que mais ou menos uns 6 anos desempregado, fazendo trabalhos alternativos, né, pai? Ele trabalhou no Uber durante muito tempo e também tentou trabalhar com van e outras coisas aí, nenhuma deu certo, né? Então, um dia eu tava chegando da academia numa sexta-feira, né, já eram 19 horas, e aí eu vi ele ali sentadinho, o computador dele é bem velhinho, sabe? E aí ele tava perto do modem, né? Ele teve que sair lá do escritório. Ele estava sentado perto do modem para tentar conectar diretamente no cabo de rede, né? Porque o Wi-Fi não estava pegando, o computador dele tem essas dificuldades. E aí eu achei muito legal, me deu um imenso orgulho, né, de ver ele ali, né, pelejando para entregar o trabalho no prazo e se esforçando para
para conseguir fazer isso. Ele ainda tem algumas dificuldades, sabe, assim, de produtividade mesmo, porque, afinal, você está mudando completamente de ramo, você está iniciando em algo novo, mexe com tecnologia, mexe com coisas diferentes que ele não está acostumado a fazer, mas ele estava dando o máximo, né? E aí eu fiz aquela postagem ali e deu no que deu. Quantos milhões de visualizações nós já tivemos aí nessa postagem, seu Pompo? Até uns dias atrás estava 4 milhões e 200 e não sei quanto. Gente, é muita gente. Olha, eu vou dizer com toda sinceridade que eu não duvido nada, se isso já não aconteceu, com certeza não vai demorar. O LinkedIn vai chamar o senhor para ser redator, para fazer aqueles artigos maravilhosos que a gente lê toda hora, porque, sinceramente, é um fenômeno isso. Ô, Lucas, é interessante que todo mundo que nos acompanha nas lives, eu também comecei de forma muito despretensiosa, aí eu vou me apresentar melhor, porque a gente tem conversado muito por mensagem. Eu sou professora universitária já há 16 anos e faço palestras no Brasil inteiro. A gente tem uma experiência já de pelo menos aí algumas 1000 pessoas que nos assistiram, e com a pandemia tudo mudou, porque quem trabalha com esse tipo de cenário teve que se ver recluso em casa, e eu, assim como vocês, que também ressignificaram a trajetória, tive que pensar o que eu ia fazer da minha carreira, até que um dia alguém disse assim: Karina, faz umas lives. Eu falei: gente, eu não sou o Gustavo Lima, eu não sou a Marília Mendonça, eu não sou a Ivete Sangalo, o que eu vou fazer em live? Fala sobre as suas palestras. E aí, por conta disso, a gente já tem uma trajetória, se eu não me engano, se não, estamos beirando já as 50 lives durante a pandemia, entre lives que eu produzi e lives que eu fui convidada, e isso me gerou também uma repercussão. Já tivemos publicação na revista Veja 2 vezes, no Jornal no Espírito Santo, falando sobre o nosso trabalho. E isso trouxe para mim uma afinidade com a história de vocês, porque vocês também não se deixaram abater. Eu sei o quanto o mercado de trabalho 50 mais, 60 mais e até o 40 mais, que é onde eu estou já inserida, traz uma série de preconceitos. Eu queria saber, seu Pompo, eu posso lhe chamar de seu Pompo? Porque eu já estou me sentindo tão íntima, porque eu já estou já seguindo a sua trajetória pela internet. Todo dia o Lucas é muito ativo. Lucas, depois eu quero que você me conte o segredo para tantas postagens, gente. Porque eu não sei como é que você consegue. Eu acordo, abro o LinkedIn, Lucas está lá. Na hora do almoço, Lucas está lá de novo. À noite, Lucas está lá de novo. E o seu Pompo já está na mesma vibe, gente. Vocês não fazem ideia do quanto ele posta. Ele posta falando sobre lavando louça, que ele gosta de lavar louça, que eu já sei, eu também gosto. Ele fala sobre o domingo, sobre o sábado, que as pessoas não precisam trabalhar, que precisam usufruir. Me conta, seu Pompo, como é que está sendo essa sua nova vida de celebridade? Está sendo legal, um desafio bem grande, né? E essas postagens minhas, tudo isso, tem a orientação valiosíssima do meu professor aqui do lado, que me orienta assim, no esquema das coisas, né? Que eu tenho pouca experiência e tal. Ele inclusive, ele me falou: ó, você tem que publicar sempre, não pode ficar parado, porque minha tendência sempre né, deixa para lá, amanhã eu publico e tal, né? Mas está sendo bem legal a experiência, hein? Apesar das dificuldades imensas que eu tenho com essa nova tecnologia e tudo mais, né? Não parece que tem dificuldade nenhuma. Eu sinto nas suas postagens uma segurança, uma experiência tão grande com redes sociais, que eu, que já estou um pouco há mais tempo, me sinto uma aluna assistindo todas essas postagens que o senhor faz, porque é uma postagem com tanta verdade, com tanta vivacidade, que eu não poderia deixar de tê-lo aqui. Então eu quero, assim, publicamente, eu quero dizer para vocês que hoje é um dia excepcional. A gente geralmente faz essas lives às sextas-feiras, e em novembro eu passei para as quintas. Mas, gente, como o nosso amigo Lucas, sempre aperfeiçoando seu currículo, precisou, aí com uma boa justificativa, mais uma vez aperfeiçoar as quintas-feiras, a gente está fazendo hoje, mas essa live vai ficar salva lá no nosso canal, e com certeza nós vamos ser recorde de visualizações, porque o seu Pompo agora é uma super celebridade da internet, então a gente sabe que essa live vai render. Agora, Lucas, me conta uma coisa, o pessoal deve estar estranhando, porque eu estou entrevistando vocês, mas é a primeira vez que eu faço uma live com 2 pessoas, mas eu não podia deixar de ouvir um pouco essa questão que você faz com tanta destreza no teu perfil, nos teus perfis, né? O Redator Céu
e também no teu perfil no LinkedIn. Eu queria depois que você até deixasse esse reforço para as pessoas te seguirem, porque você coloca dicas valiosíssimas para esse mundo que nós estamos vivendo hoje, com pandemia, onde as pessoas têm que ter uma trajetória com mais autonomia. Conta pra gente em que momento você decidiu chutar o balde, como você mesmo colocou na sua publicação, e perceber que mais valioso seria você prezar pela qualidade de vida do seu trabalho. Então, Karina, só fazer um adendo aqui, uma coisa que você falou ali no começo da live, que o meu pai, ele já está escrevendo lá pro LinkedIn, se você seguir ele, coloca lá posts toda semana lá no Pulse, né? E eu tô vendo lá. tá interagindo, né? Ele não era muito ativo no LinkedIn, na verdade nada, né, pai? Não, nada. Mas essa postagem aí abriu um monte de portas para ele. E assim, muitas vezes ele fica receoso de falar de trabalho, de falar, né, sobre coisas rotineiras numa rede social de trabalho, né, numa rede social corporativa, basicamente. Mas a verdade é que o pessoal gosta muito dessa leveza que é traga, sabe? A gente está tentando trazer um pouco de... Eu falo mais sobre coisas corporativas, mas ele traz uma leveza, ele fala sobre coisas que são mais cotidianas. E afinal de contas, a gente é freelancer. As coisas que acontecem na nossa vida aqui são de trabalho. A gente trabalha em casa, né? Sim, Mas sim. então, pode falar, desculpa. Inclusive, só não te cortando, mas já te cortei, tem uma pessoa aqui, que é o André Vargas, que também já foi nosso entrevistado aqui nas lives sobre o mundo do trabalho, em que ele é freelancer, e ele já trabalhou em grandes revistas em São Paulo, e ele sempre coloca, ele colocou lá no comecinho falando, bem-vindo ao mundo dos freelancers e tal, porque justamente ele também teve essa experiência e decidiu tomar conta da sua própria carreira. E muita gente tem preconceito, né, Lucas? Pensando justamente aquilo, adorei aquela sua postagem, porque professor sofre muito também quando fala assim, eu sou professora, aí a pessoa olha para mim e fala assim, nossa, tipo, o que você fez para merecer isso? Quer dizer, só sofrimento na sua vida. E você colocou com palavras assim de forma muito brilhante na tua postagem, dizendo justamente isso. Aquela tia que no Natal pergunta, Lucas, o que você faz? E aí você justamente fala, eu sou redator freelancer, aí parece que você é desempregado. Eu tenho gostado muito das suas postagens, porque você tem dado um mérito muito importante para as pessoas que resolvem tomar conta da sua própria carreira. E hoje, com a pandemia, muita gente precisou se reinventar. Foram demitidos, ou pediram demissão, ou estão com síndrome da cabana, não querem mais voltar para o espaço físico e precisam trabalhar em casa. Se você pudesse dar algumas dicas de ouro, assim, para quem quer começar a tomar conta da sua própria carreira, a trabalhar como freelancer, você que trabalha num segmento tão específico como redator, quais seriam essas dicas que você daria, que a gente vai anotar tudo aqui? Claro, claro. Vamos lá, eu tomei essa decisão faz muito tempo, né? Eu não sei exatamente dimensionar para você qual foi o momento, assim, em termos numéricos, né? No ano exato. Mas foi bem fácil, apesar de ter sido algo que estava na minha cara, porque eu comecei fazendo redação freelancer como segunda opção, como verba extra, sabe? E aí eu trabalhava normalmente, né? Eu sou um profissional de marketing, eu sou jornalista, tá? E eu trabalhava normalmente 8 horas por dia, né? Fazendo aquela rotina de acordar às 6 da manhã, pegar o ônibus, chegar no trabalho às 9, sair às 6 da tarde, chegar em casa às 8h30, 9 horas, só dava para tomar um banho, descansar. Afora que eu estava longe dos meus pais, né? Eu estava morando em Belo Horizonte, a gente mora a 30 quilômetros de Belo Horizonte, tá? A gente está numa cidade chamada Lagoa Santa. E assim, eu estava estudando e aí no meu fim de semana eu ficava em Belo Horizonte para fazer o meu curso de MBA. E assim, extremamente infeliz, Karina. Extremamente infeliz. E ganhando bem pouco, para ser bem sincero, tá? E aí o que eu fiz? Eu calculei o tempo que eu levava para fazer um texto de 500 palavras, tá? Na época na Rock Content era o texto básico, tá? Um texto de 500 palavras tem mais ou menos uma página e um pouquinho. Calculei esse tempo e multipliquei pelas horas que eu trabalho. E aí eu descobri que conseguiria ganhar 4 vezes mais trabalhando 2 horas por dia. Foi um cálculo bem simples. Você entendeu? A gente tem essa visão errada, tá? 2 horas por dia.
A gente tem essa visão errada de que o mercado freelancer é um bico, é algo temporário, é algo que a gente faz quando não tem outra opção. Mas a verdade é que esse mundo está mudando muito, Karina. Né? Especula-se aí, a gente tem pesquisas muito sérias, inclusive da Forbes, tá? Que nos Estados Unidos, em 2027, mais de 50% da força de trabalho vai ser freelancer. Mais de 50%. Sim. E a gente sabe que o que acontece, a tendência que acontece nos Estados Unidos é espelhada no restante do mundo. Né? Tem uma outra pesquisa também da Forbes que mostra que 70% das pessoas que optaram pela carreira freelancer ganham mais do que quando tinham carteira assinada. Nos Estados Unidos também. Se a gente transferir aqui para o Brasil, né, a Rock Content lança algumas pesquisas sobre o mercado freelancer, esses números são bem diferentes. A maior parte das pessoas utiliza o mercado freelancer como segunda opção ou realmente porque não conseguiram outro trabalho. Mas se você olhar bem, é nada mais do que empreender você ser freelancer. Se você souber gerir a sua carreira, gerir a sua marca pessoal, né? Afinal, um freelancer é nada mais que um empreendedor que, em vez de um logotipo, de uma logomarca, de cores, ele utiliza o próprio rosto, a própria voz, os trejeitos, né? Ele constrói uma autoridade ali para ele conseguir aumentar o seu valor por palavra, no caso do redator, ou o seu valor por serviços, em caso de social media, designer, qualquer outra coisa. E se você souber administrar e gerenciar isso, de verdade, não tem comparação. Dá para você ganhar muito mais do que você ganha com o CLT. A gente tem essa impressão de que a carreira normal, o que nos é ensinado escola, estágio, trabalho, e na verdade tem opções. O mundo digital está nos proporcionando coisas diferentes demais. Super aprendizado. Eu concordo com você com todas as tuas falas, porque eu também optei pela carreira autônoma. Eu sou professora, sempre trabalho com alguns vínculos, mas decidi que esses vínculos deveriam ser vínculos temporários. Então, eu passei a ser empresária e empreendedora, que são duas coisas bem diferentes. E você ser empreendedor traz para a gente também uma experiência muito grande em matéria de autonomia e fortalecimento. Você fica mais robusto. Algumas pessoas já fizeram provocações aqui, a Clotilde, que sempre está com a gente, ela falou aqui, o simples é a melhor experiência profissional e pessoal. A Help Show, que é a minha mãe, que assim como você, também eu estou ensinando várias coisas de tecnologia para ela. Ela coloca aqui, parabéns ao filho por ser um anjo da guarda do pai. Maravilha! Você virou um grande exemplo de filho, né? Nessa experiência tua. O André Vargas, que é um jornalista que também já esteve conosco, ele colocou pejotizado há mais de uma década, e ele completa aqui a fala dele depois, dizendo o seguinte: caros, ninguém toma conta da carreira por ter sido demitido. Quer dizer, na verdade, isso também, acho que esse processo posterior ao desligamento da empresa exige grande esforço e organização. E aí eu vou pular um pouquinho você, Lucas, para você tomar uma água, e vou perguntar para o seu Pompo o seguinte: seu Pompo, eu dei uma olhada lá no seu currículo e vi 30 anos de experiência, é isso mesmo? E de repente muda tudo? Como é que é isso? Conta pra gente. Eu comecei com meu pai, bem novo, com 17 anos, e nesse meio intervalo eu parava um pouco, fazia outras coisas, sempre alternativas, né? Então, esses 30 anos é esse tempo todo somado, porque eu, com um contrato com a fábrica mesmo, dá uns 12 ou 15 anos. Nos últimos, não, ou mais um pouco, uns 15 ou 20, não sei. E eu falo 30 porque, na verdade, foi mais de 30. Quando eu trabalhava com meu pai, com a mesma fábrica, com as mesmas representadas, eu trabalhava como preposto para ele. Então, a gente fazia Minas Gerais. Meu pai fazia Belo Horizonte, Grande Belo Horizonte. Eu fazia interior. Eu sempre gostei muito de andar, de viajar, essa coisa. Eu gosto disso. Então, para mim, era tranquilo. E estava bem acomodado, estabilizado também com isso, sabe? E, de repente, perdi a representação. Não me pergunte a razão, que eu não sei exatamente qual foi. E também acho que nem vem muito ao caso, né? E foi isso. Aí fiquei muito perdido, tinha um pouco de dinheiro guardado e tal, mas fui gastando e não conseguia mais. Eu tentei continuar como representante, peguei algumas outras representadas, mas representação é assim, não é toda representação que vale a pena, sabe? Você tem que ter mais de uma, você tem que ter uma que esteja o carro-chefe para segurar a onda das outras menores, até que elas também eventualmente fiquem boas. E não deu certo.
E aí comecei a desanimar demais, né? Aí eu precisava trabalhar e tudo, comecei a trabalhar com Uber. Dei alguns azares também, eu comprei um carro bacana, um Corolla novinho, também não deu, eu queria pegar aquele Uber mais sofisticado, que é o Uber Black, tive que vender. Enfim, foi uma fase de dificuldades mesmo, em todos os sentidos, né? É o que eles chamam de inferno astral, né? Lembrei o que eu queria falar, eles chamam isso. Para mim estava tudo errado. Aí eu falei com o Lucas um dia, Lucas, me salva aí, velho, porque tá difícil a situação. E ele já insistia sempre comigo. Não, cara, você gosta de escrever, meu jeito é muito parecido com o dele também. Eu não gosto muito desse negócio de CLT, essas coisas. A gente é muito parecido nisso. E ele foi me incentivando. E aí eu fiz um cursinho na Rock Coach, dois cursos. Ele que me indicou e tal, eu fiz e consegui passar. Eu achei que eu nem ia conseguir, porque anos que eu não estudo, nem nada. Passei de primeira e tal, e comecei. E deu sorte que ele apareceu um serviço para ele que caiu certinho para mim, que eu gosto desses assuntos mais simples. Era esse assunto que caiu primeiro, foi sobre eletrodomésticos. Então eu faço sobre eletrodomésticos e tal. E consegui já de cara ranquear um dos primeiros que eu escrevi. E foi isso. E agora estou nessa aí, tentando. Agora apareceram centenas de propostas, estou tentando administrar, ver o que é, porque tem muita proposta esdrúxula também, né? Com certeza, sempre, né? A gente tem uma mercantilização do trabalho a cada dia. Isso. E a pandemia tem nos mostrado, eu que estudo muitos temas como assédio moral, as síndromes que acontecem no universo do trabalho, a gente tem percebido muito uma exploração exageradíssima em relação às pessoas, pelo fato de que muita gente, para se segurar no emprego, eles estão trabalhando 14, 16, 18, 20 horas, gente. Eu tenho recebido denúncias no meu WhatsApp, no meu perfil no Insta, tenho ajudado muita gente no Brasil, porque eu acredito, Lucas e seu Pompo, que a nossa função aqui não é mercantilizar aquilo que o Insta nos permite, que é esse bate-papo, conhecer vocês e tantas outras pessoas, mas principalmente ajudar, que é o que vocês estão fazendo, e eu, assim, fiquei encantada, juro por Deus, assim, de todas as histórias que eu já li até hoje, eu lembrei muito quando vocês postaram daquele filme A Corrente do Bem, que eu não sei se vocês já viram, mas vocês pareciam... Exatamente, vocês pareceram muito com aquele menino que de repente se viu na necessidade de ajudar as pessoas. Eu acredito que vocês não perceberam o quanto ia ser impactante. A ponto de, gente, vocês que estão nos ouvindo e aqueles que vão nos ouvir depois, porque depois essa live fica gravada e a gente vai ter oportunidade de rever muitas vezes, Nizam Guanais, gente, dono da Agência África, fez uma postagem no perfil convidando, ou seja, provocando esses dois no sentido de fazer com que essa corrente do bem continuasse, perpetuasse. Para quem não sabe quem é o Nizam Guanais, gente, ele é da Agência África, uma das agências mais famosas de publicidade do mundo. Então isso significa que a repercussão que esses dois promoveram na internet trouxe para a gente também uma grande reflexão. O quanto a internet ela pode nos ajudar nesse sentido, me ajudou, ajudou o Lucas, ajudou o seu Pompo e tem ajudado tanta gente. O quanto o LinkedIn, que é uma plataforma profissional que muita gente ainda não conhece, pode ser uma grande ferramenta de recolocação no trabalho, para você reconduzir as suas tarefas, as suas etapas profissionais. Inclusive eu, vou confessar aqui, porque eu já vi que essa pessoa está conosco, já deu uma passadinha aqui, deve estar aqui nos ouvindo. Eu fiz um workshop convidada por uma grande parceira, a Márcia Ribeiro, que também já esteve conosco aqui, ela é gestora de risco. Ela me convidou para um workshop com a Vera Lorenzo, que é uma das pessoas que também já esteve conosco, foi entrevistada por nós aqui, uma das pessoas mais famosas no Brasil que faz curso sobre LinkedIn. E a Vera nos ensinou, assim, em pouquíssimo tempo, e ela tem cursos maravilhosos, recomendo que vocês conheçam também o trabalho dela, ela ensinou dicas valiosíssimas de como a gente podia movimentar o de todo mundo que estava lá. E aí, de repente, gente, vocês podem não acreditar, mas eu tinha um LinkedIn inativo, que tinha pouquíssima gente. Hoje, eu tenho quase 1000 conexões de pessoas que eu realmente sei quem são.
Então é diferente, por exemplo, de uma rede social onde você vai comprando seguidores. Não, o LinkedIn não é para isso. O LinkedIn é uma plataforma profissional que você pode colocar histórias inspiracionais como a desses dois que movimentou a rede. Vocês têm noção do que é uma publicação com 4 milhões de compartilhamentos, de visualizações? É muita coisa. E isso traz para a gente também a possibilidade de nós pensarmos sobre como o mundo está mudando nesse aspecto dos mais experientes. Por exemplo, a gente teve agora uma recente eleição onde o vencedor foi nada mais, nada menos do que Joe Biden com quase 80 anos. O mundo está mudando. As empresas começam a perceber o quanto esse preconceito em relação a desligar pessoas que chegam num determinado patamar ou num salário maior por conta da experiência, por conta da idade, é nocivo para a empresa, que é o que a gente tem combatido muito para acabar essa gestão perversa que existe nas empresas. E aí, pensando um pouco nisso, eu trouxe para vocês assim algumas outras provocações, e eu queria ouvir, Lucas, um pouquinho dessa corrente do bem que você está fazendo no LinkedIn, que é linda, que eu já estou participando, compartilhando um monte de coisa que você posta. Além da questão da experiência, além da questão das barreiras, muita gente acredita que pessoas acima de 40, 50, 60 anos precisam estar em casa aposentados. Eu tenho 44 anos e eu confesso a vocês que aos 44 anos eu estou mais uma vez ressignificando minha carreira. Hoje eu faço parte das redes sociais de forma mais ativa. E isso tem trazido uma robustez muito grande para o meu trabalho. E aí eu queria saber de vocês o seguinte, dentro de todo esse processo, seu Pompo, quais são os maiores desafios para uma pessoa super experiente e que precisa se adequar? E aí eu queria que o Lucas também falasse um pouco sobre isso, que eu sei que o Lucas sempre está aí, guardião, auxiliando, instruindo e colocando o senhor na carreira para daqui a pouco ser o maior concorrente dele, o que eu acho ótimo, que a qualidade vai lá em cima. Fala um pouco disso para a gente. Quais são os maiores desafios? Seu Pompo e o Lucas. Eu vou falar pouco e vou deixar ele falar os detalhes. A dificuldade para mim são todos os tipos de dificuldades, porque eu nunca tive muita afinidade com internet, com tecnologia, essas coisas mesmo. Nem Facebook eu tenho direito, essas coisas. Então, realmente, eu estou aprendendo tudo de novo. Em relação a escrever, que você falou que eu falo com autoridade, eu sempre gostei de escrever. Então, desde pequeno, eu notava que eu tinha uma certa facilidade para escrever e tal. E vou te contar uma pequena história. Quando eu comecei a escrever com os amigos, tinha um grupo de amigos, etc., foi onde eu percebi que as pessoas começavam a gostar do que eu escrevia. Eu falei, olha, que engraçado, as pessoas gostam. Muita gente é assim, né? Não sabe que tem um talento, né? Eu morava num bairro lá em Belo Horizonte e tinha um rapaz que era vigia de um prédio lá. Um prédio em construção. Ele dormia no prédio aberto e tal, e tal. Era um menino semi-analfabeto. E ele amava escrever. Ele escrevia tudo errado, mas ele não parava de escrever. O sonho dele era publicar aquilo, era escrever alguém, né? E foi esse menino que eu não sei mais nem o nome dele, e provavelmente nunca mais ouvi na minha vida. Foi ele que me inspirou. Falei, gente, mas como vai ter, assim como eu estou inspirando muitas pessoas hoje, foi esse rapaz, esse vigia de um prédio em construção perto da minha casa, semi-analfabeto, que amava escrever e sempre escrevia. E foi ele que me inspirou, que me fez acreditar em mim mesmo também, em relação a escrever. Foi isso. Que legal. Obrigada aí, ó, você que inspirou o seu Pompo. Olha o que você fez. Está movimentando a internet, gente, porque esse moço virou um fenômeno. Lucas, quais são os maiores desafios que você enxerga aí, parceiro do seu pai? O que você percebe? E você tem recebido também muita gente pela internet, que eu tenho acompanhado, muita gente que tem relatado os desafios. Conta um pouco disso pra gente. Então, Karina, com essa postagem aí, né, veio essencialmente 3 tipos de mensagem para mim no meu inbox lá no LinkedIn, por e-mail também. Basicamente, pessoas congratulando, dando os parabéns, certo? Propostas, né, de redação, inclusive para mim, mas bem mais para o meu pai. Às vezes propostas de emprego, de trabalho, algumas propostas furadas também, né, que chegam aí. Mas o que mais me tocou foram as mensagens de pessoas que se encontram na mesma situação. Sabe? Muita gente mais velha me procurando
e falando assim, eu acho que eles se sentiram à vontade para falar comigo sobre essa questão. E muitas das vezes o problema nem é só financeiro, sabe? O problema é de autoestima, o problema é psicológico mesmo, sabe? A pessoa tá triste, não vê sentido na vida, já passou da idade, assim, da idade considerada ativa no trabalho, às vezes, pessoas até acima de 70, sabe? E não vê muito sentido, não sabe mexer muito com a internet. Isso foi o que mais me comoveu, sabe? De gente me pedindo ajuda. E aí eu tentei ajudar do jeito que eu posso, né? Eu também tenho um trabalho e não posso me dedicar 100% a isso. Mas, e aí foi assim que eu elaborei mais ou menos essa corrente do bem para tentar. Porque é o seguinte, a gente ganhou muitos seguidores, né? Eu ganhei uns 3 mil seguidores com essa postagem. E o meu pai tinha nenhum, foi para 20 mil. Verdade. Olha o emoji aqui. E assim, e essas pessoas que passaram a seguir a gente são pessoas que gostam desse tema, solidariedade, ajuda e tal. Então eu falei assim, ó, vou tentar usar a nossa rede aqui recém-adquirida para tentar ajudar outras pessoas também. Tanta gente ajudando a gente, sabe? Tanta gente mandando mensagem de incentivo. Tanta gente falando que estava pensando em desistir, mas aquela postagem estimulou e fez com que elas continuassem, sabe? Porque assim, Karina, da maneira como foi colocado ali no post, tá? E é importante a gente deixar bem claro isso, fica parecendo que foi uma história de perseverança, assim, instantânea. E a verdade é que não. Tem muito sofrimento, tem muito problema. Foi uma trajetória muito difícil pra gente também. Sabe? Agora que a gente tá conseguindo recolocar as coisas no eixo. Foram 6 anos, assim, de grandes dificuldades que a gente passou. Entendeu? E assim, às vezes a pessoa tá em casa e fica falando, nossa, eu não sou como seu pombo. Nossa, olha só, eu queria ter perseverança dele. A questão é essa, você pode ter a perseverança do meu pai, sabe? Cada um tem a sua velocidade, cada um tem o seu ritmo, e não é da noite pro dia, entendeu? E o que eu quero ele fazendo aquela corrente do bem é justamente abrir portas para outras pessoas, para essa rede tão legal que a gente fez, sabe? Mas eu acho que eu saí um pouco do tema, né? Você tinha perguntado dos desafios. Desculpa, viu? Mas você, de certa maneira, você continuou respondendo dentro da proposta, porque quando você traz essa ideia, que aí para o pessoal que está nos assistindo, ó, joga esse aviãozinho aí para aquela pessoa que está desesperançosa, para aquela pessoa que de repente não vê a possibilidade de ser recolocada. Eu tenho visto muitas das postagens do Lucas, muitas postagens de pessoas que estão fazendo realmente dessa história uma história de perseverança. Eu costumo dizer sempre, às vezes, sabe, gente, a pessoa fala assim, nossa, você tem tanto sucesso. Exagero, tá, gente? Sucesso é persistência e preparação. Seu Pompo está colocando para a gente uma coisa fundamental. Se você não tiver o conhecimento, vá buscar. Sempre é tempo de aprendizado. Sempre é tempo de você buscar esse conhecimento para se adequar àquela realidade. E o Lucas coloca uma coisa super importante para a gente, que é o seguinte, não é apenas no resultado que a gente tem que focar, a gente tem que pensar que existe uma história, é o que eu costumo dizer sempre, as pessoas veem as fotos da gente nas redes sociais, mas não percebem que por trás daquelas fotos tem anos de economia para você fazer uma viagem, anos de economia, anos você acordando muito cedo para poder conseguir aquele trabalho legal, para poder manter aquele sonho que você tem da casa própria, do carro, seja lá do que for, mas os bastidores as pessoas muitas vezes não enxergam. Eu queria falar com vocês aqui umas coisas que foram postadas super legais aqui, eu não posso deixar de falar, que o André Vargas ele colocou aqui, ó, aos 40 anos trabalhei como freela em uma grande empresa. Fui bem na firma, mas não era da turma. Acabei desligado, recebendo um pouco de chacota dos colegas mais novos e a solidariedade dos veteranos. Hoje, aos 50, ainda trabalho com os mais velhos. Os mais novos, que nem chegaram aos 40, trocaram de profissão, pois não tinham networking. Networking é importante? Lucas e seu Pompo, fala um pouco disso pra gente. Fala, Lucas. Networking é prioridade número 1, na minha opinião. Networking é tudo que a gente deveria conservar, ainda mais nesse período, né, que a gente vivencia, em que
a gente tem canais para fazer isso mais fáceis, né? Você tem internet, você tem grupos na internet, você tem redes sociais variadas e networking não apenas tem a função de te arrumar novas possibilidades, mas também de agregar conhecimento, sabe? E eu acho que Sim. isso é valiosíssimo. A Luísa Xavier colocou aqui também: Lucas e seu pompo despertaram a importância da representatividade, entre outras coisas. Os grupos 40 mais, 50 mais, 60 mais ainda não se veem representados nesse novo mundo altamente tecnológico. Uma das coisas que as grandes empresas, aí é uma pesquisa que veio aí recente, deve ter mais ou menos uns 2 anos, a respeito dessa recolocação no mercado de trabalho do mercado 50 mais. E aí a gente fala do 50 mais pensando que é 40 mais, 60 mais, tá, gente? É justamente o fato de que a alegação de muitas empresas com relação à contratação ou ao desligamento das pessoas que têm essa faixa etária é a questão da tecnologia. Seu Pompo é um grande exemplo que mostra pra gente que quando a gente não sabe, a gente vai lá, faz um curso e procura saber. Uma grande coisa que a gente percebe da vantagem de ter pessoas mais experientes nas empresas, e aí muitas empresas também começam a perceber isso, é o fato da relação interpessoal. Muitos jovens estão hoje no mercado de trabalho com o intuito de ficarem 2 ou 3 anos nas empresas e depois disso é o que a gente chama profissionalmente de turnover, ou seja, uma alta rotatividade. Então, os mais jovens têm a alta rotatividade e os mais experientes veem aquele emprego como uma carreira, o que a gente tem em muitos casos, conflitos de gerações. Mas os mais experientes trazem para as empresas também aquilo que a gente chama de rótulo de qualidade, ou seja, se você tem uma pessoa com um bom currículo, isso significa que você tem um valor social agregado à empresa. Vocês têm percebido, e aí eu pergunto para vocês, porque isso não tem como a gente saber pelas postagens, as empresas têm procurado vocês no sentido de ouvir essas pessoas que estão procurando vocês, ou já existe alguém que está conseguindo fazer essa conexão? Como é que está funcionando isso? Porque essa corrente do bem, gente, é corrente do bem LinkedIn, não é? Corrente LinkedIn do bem. Como é que é, Lucas? Fala pra gente. É hashtag, né? Corrente do bem do LinkedIn. Corrente do bem do LinkedIn. O pessoal que tem LinkedIn, por favor, entre lá, olha as postagens, ajuda a compartilhar, porque, gente, é muita, mas muita gente que está precisando de ajuda. E assim como o seu pompo, que hoje chega ao patamar de poder escolher para quem vai trabalhar, porque agora é uma celebridade, a gente tem muita gente que não está tendo essa oportunidade. Então, entra lá, segue o Lucas vai falar aí o perfil dele pra gente antes do final, porque parece que não, mas já passou mais da metade da live, eu ficaria com vocês aqui 3 horas, mas tudo bem. Lucas, fala o teu perfil e o perfil do teu pai, para o pessoal já ir anotando, eu vou tentar anotar aqui, vou tentar fixar. É Lucas Nunes, tem alguma coisa antes? Na verdade, é LinkedIn/Lucas Amaral J, letra J. Amaral. Lucas Amaral J. J. Eu vou colocar aqui, que aí o pessoal sabe que... E o do seu pompo é demais. Guilherme. Chiquérrimo. Guilherme Nunes. Isso. Não é? Ou LinkedIn/in/seu pompo. Isso. Também dá. Ai, Lucas, não complica a minha vida que eu já tô no 40 mais. Eu vou colocar aqui, o pessoal anota. Pronto, tá bom. Além de tudo, eu sou míope, meu amigo, e estou entrevistando 2 celebridades da internet. Estou até nervosa aqui hoje. Vamos lá, antes que a gente não pergunte tudo que o povo me pediu. Eu coloquei uma postagem no meu Stories perguntando às pessoas quando que elas pensam em se aposentar. Então eu coloquei lá, acima de 50 anos, acima de 60 anos, acima de 70 anos, ou enquanto a saúde me permitir, eu vou continuar trabalhando. O que vocês acham que a maioria das pessoas respondeu? Para fazer uma previsão? Vou trabalhar até quando? Assim, até mais de 50, mais 60, mais 70, ou até quando a saúde permitir? Eu não sei exatamente qual a faixa etária do público, né? Porque eu imagino que a pessoa mais velha pense mais tradicionalmente, né? 65, quero estar aposentado. Imagino isso. Aham. E o pessoal mais novo, né, seria... Eu, por exemplo, tá? Vou ser bem sincero, não penso em aposentadoria. Não penso. A internet me proporciona, eu consigo me imaginar daqui a, sabe, vários anos, continuar ativamente, mesmo que não seja
com um trabalho, com a mesma coisa que eu trabalho, mas ativo na internet, sabe? Seu Pompo, Oi. e aí? O que o senhor acha que o pessoal respondeu? Vou trabalhar até mais de 40, mais de 50, mais de 60, mais de 70 ou até quando a saúde permitir. O que o senhor acha? Que Eu aí acho eu que a conto para vocês maioria o segredo. quer chegar numa determinada idade e aposentar e curtir a vida. Acho que ainda é esse ideal tradicional da maioria. Eu coloquei lá 50, 60, 70 até quando a saúde permitir. A maioria das pessoas falou que vai, obviamente, começar a pensar em aposentadoria aos 50 anos. Começar a pensar? Ou seja, 50 anos, já quero. Sabe por que isso, gente? Eu vou contar um segredo para vocês. Muita gente não vê o trabalho que realiza com prazer. Então, eles acreditam que trabalhar não trazendo prazer, o prazer só virá quando eu parar de trabalhar. Exato. E você pode conciliar as duas coisas. O Lucas foi muito feliz nessa fala dele. Ele disse o seguinte: eu me vejo trabalhando sempre. Eu, como sou professora, e obviamente o professor gosta de trabalhar até o último dia da vida, o grande sonho de todo professor é ter um ataque cardíaco no meio da sala, porque aí você fica com aquela comoção, né? Se for numa universidade, então você fica lá no seu velório, todos aqueles alunos pós-pandemia, tá, gente? É o sonho do professor. Eu, como estou acreditando na criogenia, ou seja, eu vou me congelar, eu volto daqui a uns anos, eu vou viver até uns 140 anos. E depois eu volto com 200 anos estar dando aula. Sabe por quê? Porque eu amo o que eu faço. Eu sou uma pessoa que eu posso dizer para todos, assim como o Lucas, não tem inveja do Lucas falar isso na internet não, que eu também falo. Assim como o Lucas, eu amo o que faço e sou realizada. Então, aos 40 anos, eu cheguei no ápice da minha carreira. Eu já fui coordenadora de curso de Direito, que eu sou formada em Direito. Já fui coordenadora de curso, já fui subsecretária de Estado, já fui coordenadora reconhecendo curso, professora em várias universidades. Mas hoje eu posso dizer para vocês, eu escolho para quem eu trabalho. Eu sei dizer não. E eu respeito o meu tempo. E aí, pensando um pouco sobre o tempo, porque a gente já está caminhando aí, faltam mais ou menos uns 15 minutos, mas eu tenho que aproveitar esses 15 minutos muito bem, gente, porque esses dois estão disputadíssimos. Além das barreiras, vocês falaram da experiência. Vocês falaram da questão, eu dei o exemplo do Joe Biden, com 78 anos aí, assumindo a presidência dos Estados Unidos, o país mais importante do mundo, com uma super história. Como é que a gente analisa as mudanças do mercado de trabalho? O Lucas e o seu Pompo, eles fazem parte de um grupo que tem aumentado muito nos últimos anos no Brasil, que é a pessoa trabalhar com autonomia. Existem os desafios, não são tudo que são flores, não é todo dia que a coisa bomba, como a gente costuma dizer. Muitos dias são dias de incerteza e muitos dias também são dias para você planejar. Se vocês dois pudessem falar para a gente assim, além daquelas dicas que o Lucas já deu, planejamento é importante, lógico. Se eu quero começar hoje a pensar assim, como que eu vou fazer isso? Como é que eu começaria? Para aquela pessoa que recebeu hoje a informação, que eu li uma história muito triste também no link de depois, se você quiser dar uma olhada lá, uma história de uma moça que foi demitida, depois de um tempo de serviço, obviamente, com um bebê no colo, na porta da empresa, ao lado do carro, ela recebeu a ficha para assinar. E dentre essa realidade tão triste, ela vai ter que tomar uma decisão. O que ela vai fazer da vida dela? Que ela agora vai ficar aí por conta do bebê, que é recém-nascido, ou seja, falta humanidade nas empresas. Se a gente pudesse dar uma palavra assim no sentido de, apesar de você dizer que o teu post não foi de perseverança, mas muita gente conseguiu enxergar no post que vocês fizeram a possibilidade de continuar vivendo, porque eu vi muitos relatos, eu tive a oportunidade de ler todos aqueles comentários, tá, gente? Mas aí quando chegou no 1 milhão e não sei quanto, lá eu dei uma parada, tá? Porque não dá, é muita gente. Mas no primeiro dia que eu vi, tinham 126 mil. Ele agora já está com 4 milhões. Imagina a quantidade de comentários que tem hoje. Se vocês pudessem dar assim, uma orientação, uma palavra pela experiência, e o Lucas foi muito direto, foram 6 anos ou mais, talvez, de muito sofrimento. O que vocês diriam para essas pessoas que estão nos assistindo e que ainda vão nos assistir?
Karina, só fazendo uma correção aí, tá? Esses números que você veio são de curtidas, né? Comentários foram São um de pouco mais de 10 curtidas. mil. Um pouco mais de 10 mil comentários. Só 10 mil, gente. Desculpa, eu parei no 1.000 e pouco. Só tem 10 mil só, desculpa. Então, Karina, a gente tem que entender, né? Claro, cada um tem uma realidade. O nosso país tem uma grande maioria de pessoas que ainda não tem essa visão, tá? De que a internet proporciona possibilidades, sabe? É claro que uma pessoa, como você disse aí, que tem filhos pequenos, ou às vezes uma pessoa que nem tem condições de ter um computador, por exemplo, ou acesso à internet, vai ter bem mais dificuldades, tá? Mas se eu pudesse dizer para você um prognóstico, tá? Eu acho que daqui a alguns anos a gente vai ter um cenário em que você vai poder trabalhar com o que você gosta, você vai poder desenvolver habilidades em temas que lhe são interessantes e você vai poder fazer daquilo um estilo de vida. Infelizmente, não vai ser daqui a 2, 3 anos, mas eu acho que em algum momento a gente vai chegar nesse método. E a gente está vivendo um período de transição. E é por isso que esse planejamento que você falou, ele é tão importante, tão interessante, para a gente poder estabelecer qual vai ser o caminho, e a gente vai chegar a duras penas, né? Eu, que já estou nessa carreira e já fazem uns 7 anos, peguei ainda antes, muito difícil fazer essa transição, nem tinha tanto conteúdo assim na internet para você aprender, nem tinha tantas possibilidades para você empreender nessa área, mas a duras penas a gente vai aprendendo. E eu acho que em algum momento é possível a gente conseguir trabalhar com o que gosta, fazer o próprio horário, sabe, se dá o luxo de não ter que enfrentar problemas e barreiras que por exemplo, o transporte, ou às vezes, como você disse, assédio moral no trabalho. Então, eu acho que a internet vai proporcionar para essas pessoas uma mudança muito grande nos próximos anos. Eu acho que daqui as pessoas que nasceram depois de 2000 vão ter, por exemplo, uma carreira bem mais promissora na questão de felicidade no trabalho. Fantástico você ter falado de felicidade no trabalho, que era o próximo ponto que eu ia perguntar para vocês. Vocês podem dizer para esse pessoal que está nos assistindo, sou feliz com o que faço? Eu digo que atualmente eu sou. E assim? Assim, eu sempre gostei muito de trabalhar com escrita. Eu tenho um sonho, tá? O trabalho de redação que eu faço, ele é o mais próximo que eu consigo chegar desse sonho, que não é possível ainda, tá? Que eu sou escritor. Então, o meu desejo é trabalhar com literatura, só que no Brasil isso aí é basicamente quase impossível. Eu ainda estou caminhando para esse ponto. Mas, se você me perguntar se eu gosto de trabalhar com marketing, sim. Eu gosto muito de trabalhar com marketing. Eu sou feliz com o que eu faço. Mas eu acho que ainda, como todo mundo pensa, né? Nossa, beleza, já está lá como freelancer, já tem uma boa carteira de clientes, está sempre procurando. Então, tem gente sempre me procurando, não me falta demanda, né? Graças a Deus. Mas, assim como quem está começando agora e alguém que tem mais tempo de carreira como eu, a gente está sempre procurando um objetivo final. E é esse o objetivo final que eu quero. Você entendeu? O meu objetivo é ser um escritor e conseguir viver de literatura. Nossa, gente, viver de literatura, isso é tão assim inspirador quanto aquela primeira postagem que você fez. Agora eu queria te perguntar uma coisa, e aí o seu Pombo também pode falar. Eu li uma das postagens de vocês que você dizia que ele estava respondendo mensagens, então se alguém recebesse alguma mensagem, porque ele estava usando seu computador. Teve uma história dessa, não teve? Conta um pouco disso pra gente, porque olha, gente, vocês não têm noção de como eu achei divertido ler essa postagem. Conta um pouco pra gente o que aconteceu. Seu Pombo, você tá aprontando, não tá? Fala pra gente. Não estou aprontando. É que o meu notebook é muito ruim, muito velho. Eu preciso colocar um outro teclado pelo USB, porque o teclado dele não funciona mais. Agora já tem um tempo que ele dá problema de internet, ele não pega a internet, fica falhando e tal. E eu usei o dele, que o dele é muito bom, que eles usam muito para jogos, esse negócio dos computadores, o notebook deles é top. Então, eu pego dele emprestado quando ele me dá permissão, é só isso. Aqui, ó. Você viu que teve uma invasão lá no meu LinkedIn aquele dia, né?
Vi, invadiu meu LinkedIn vi. e olhou o número aqui a informação de visualizações do post é confidencial, né? Só eu que vejo. Aí ele falou e compartilhou. Eu falei assim, ó, isso aí é invasão de privacidade, olha. Gente, mas olha só, é um aprendizado mútuo, porque assim, eu costumo dizer sempre isso. Eu tenho uma mãe que é super tecnológica. Quando a gente começou a usar celular, ela falava: eu não quero usar isso, isso rouba o tempo da gente. Realmente, celular, computador, internet é um ladrão de tempo. Mas para a gente que usa isso no dia a dia com o trabalho, torna-se uma grande ferramenta para que a gente possa atingir os nossos objetivos profissionais. E aí, obviamente, que depois de um tempo vai se adaptando. Ela também passou por todas essas etapas. Ela tem o Kindle dela, ela tem o celular dela, e ai de você se disser que tem um celular mais moderno, porque ela vai querer esse. E aí vem a questão, como funciona o celular? Cabe a quem? Aos filhos contribuir. Então eu sou a consultora de tecnologia, eu e meu marido, a gente fica assim, não, é assim, é assado. Então de vez em quando ela me liga, olha, eu acho que invadiram aqui o meu WhatsApp, porque tá aparecendo mensagem, aí você vai ver, alguém que mandou e que não se identificou, enfim. É um aprendizado e cabe a nós aí que estamos um pouco menos experientes retribuir toda essa dedicação, todo esse carinho, porque em algum momento eles também tiveram essa mesma paciência por nós, para nos ensinar a andar, para nos ensinar a comer, para nos ensinar a ler, para fazer as lições de casa. Então, nada mais justo do que a gente possa retribuir. Então, além do exemplo de vocês terem valorizado o tema do mercado de trabalho para as pessoas acima de 50 anos, então essa live, gente, não vai ser a única live que a gente vai estar fazendo, a gente vai fazer outra assim que eles, lógico, depois de um tempo eles vão, obviamente, cobrar um cachê altíssimo, eu não vou poder, né? Mas enquanto eles não estiverem nessa fase, a gente conta com essa possibilidade de trocarmos muitas experiências com vocês. Então, assim, semana que vem, por exemplo, a gente vai estar recebendo a Glória Faria, que também é um exemplo de mercado 50 mais, ressignificou a carreira, deu uma nova mexida agora recente e vai estar aqui conosco falando do outro lado do balcão, como é que é trabalhar como 50 mais, contratando muitas vezes pessoas que são de outras gerações e como é que ela consegue adequar tudo isso dentro do escritório em que ela trabalha. Então ela vai falar um pouco sobre isso, já dando continuidade a esse nosso papo. Então vejam, a inspiração de vocês já gerou uma outra live que a gente vai na semana que vem estar fazendo na quinta-feira. E aí para a gente encerrar, porque vocês obviamente tem muitas agendas, porque a gente sabe. Nesse Hoje não, hoje finalzinho, a eu gente vai queria... assistir Breaking Bad. O Daqui a quê? pouco. Hoje a gente vai assistir uma série juntos, Breaking Bad. Isso é muito bom. Eu também dou uma parada na minha agenda, voluntariamente, para fazer essas coisas, porque, volto a dizer, eles ensinam a gente nesses posts, pessoal, a viver. Fala assim, olha, trabalhar todo o tempo não vale a pena. Adorei quando você falou, esse sábado, que é o sábado que a gente dorme, que a gente acorda mais tarde. Eu também faço isso, já cheguei nesse patamar, tá, gente? Mas não tem os 10 mil comentários do seu ponto, não. Tá bom? Eu ainda estou aprendendo. Bom, aqui tem muita gente falando que está adorando essa live. Gente, quem está adorando, aperta o coraçãozinho para esse povo explodir lá no nosso Insta, entendeu? Para quando colocarem lá mercado de trabalho sênior, só dá o pessoal. A minha mãe está falando, fala a minha idade, filhinha. Ela tem 73 anos, tá, gente? Vai fazer 74, dia 24. E tá aí bombando na tecnologia. Agora ela inventou que ela quer uma televisão que fale sozinha, que faça as coisas. Então, estamos providenciando uma televisão com inteligência artificial, porque ela sabe lidar com os algoritmos melhor do que eu. A Luísa Xavier coloca aqui, pessoal, sugiro o perfil do Mauro Weinstock, é isso mesmo? No LinkedIn que criou o Hub 40+, sugestão da Luísa, Hub 40+. Então, coloca lá depois no teu buscador para poder saber e acompanhar a dica da Luísa aí com relação a isso. Muita gente parabenizando vocês. Eu quero agradecer, assim, pela gentileza, pela generosidade, tanto do Lucas, que me atendeu prontamente num domingo, que eu vi o post e falei com eu virei pro meu marido e falei assim, gente, esse seu pompo vai já estar lá na Fátima Bernardes, eu preciso falar com ele antes, eu preciso dar esse furo de reportagem. Aí meu marido falou assim para mim, o não você já tem, vai em busca do sim. Você é cara de pau, manda mensagem pro rapaz que ele vai te responder na hora. Então, Lucas, parabéns pela tua educação, pela tua gentileza, mas o parabéns não é só para você, não. É pro seu pompo.
Porque seu Pompo é que deixou esse gene todo de educação, essa finesse e todo esse rebuscamento no linguajar que traz pra gente assim muitas reflexões de vida. Então eu quero deixar aí esses minutinhos finais, a gente já está no finalzinho mesmo, estourando o tempo, faltando só 4 minutinhos para terminar. Não quero que essa live se perca, porque vai ficar salva. Então, nesses 3 últimos minutos, eu vou deixar para vocês aí um agradecimento super, agradecer a todo mundo que nos assistiu. Eu tenho certeza que muita gente que está nos assistindo vai recomendar essa live para outras pessoas. Queria deixar para vocês aí esses minutinhos finais para vocês fazerem as considerações de vocês. Eu agradeço a todo mundo que está... Eu nunca imaginei que fosse alcançar uma repercussão dessa. Muita mensagem de carinho, aquilo que elas estão sentindo que a gente está passando para elas, elas também estão passando para a gente. Então, é uma emoção muitíssimo grande. A gente sente até um pouco de responsabilidade em relação a isso, tentando corresponder à altura. Mas muito obrigado por tudo e a gente vai fazer o que puder para ir junto, e todo mundo junto. Parabéns, seu Pompo, sua história é belíssima. Lucas? Eu gostaria de agradecer também, Karina, a oportunidade da gente estar aqui com você. Pode chamar, a gente não vai cobrar cachê nunca, prometo. Tá? Para conversar com amigos, a gente sempre vem na boa vontade, tá? Muito obrigada. E agradecer a todo mundo que participou, as mensagens de carinho que vieram aí no chat, tá, gente? Eu realmente gostaria de deixar em aberto essa corrente do bem, tá? Quem tiver aí... claro que não é uma regra, tá? Ter 50 a mais, mas normalmente é esse tipo de postagem, esse tipo de gente que eu recebo. Quem tem 50 a mais, tá com dificuldade de se recolocar, manda para mim no meu e-mail, lucasamaralj@gmail.com, contando a sua história, o seu objetivo e também o seu perfil no LinkedIn, né? Para eu poder compartilhar ali, que a nossa rede está bastante engajada e o pessoal tá gostando dessa colaboração e sempre está compartilhando lá os posts. Algumas vezes eu não tenho nenhuma notícia ainda de pessoas que já foram recolocadas, mas a gente já soube de entrevista, sobre profissionais de RH entrando em contato com elas. Então, eu acho que em algum momento a gente pode alcançar esse patamar de ter milhares de compartilhamentos e ajudar mais gente, né? Olha, gente, não tenho palavras para agradecer, não só a vocês, a todo mundo que está nos assistindo, que vão compartilhar. Muita gente justificou, ai, Karina, você mudou o dia, não vou poder assistir hoje, mas vou assistir no gravado. Então, assisti no gravado. Quero agradecer os dois pelo tempo de vocês. Quando eu for a Belo Horizonte, quero conhecê-los pessoalmente, depois que essa pandemia der uma diminuída. E, mais uma vez, desejar super sucesso. Seu Pompo, exemplo. Lucas, exemplo. Vocês são inspiradores. E para você que está nos assistindo, compartilhe essa live, que ela tem muita coisa para nos ensinar. E no mundo do trabalho mudou. E agora, semana que vem, a gente vai falar com a Glorinha Faria, que vai continuar esse papo sobre mercado 50+, como lidar com novas gerações, como organizar sua carreira e, principalmente, como ressignificar a sua carreira no mercado de trabalho. E para você que está nos assistindo, se cuida. Semana que vem a gente se vê. Meninos, boa noite, bom seriado e muito obrigada mais uma vez. Tchau, tchau, gente. Boa semana. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau.